Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Fala Digital e hoje eu tenho aqui um convidado extremamente especial, grande Fabrício Perim, vulgo, não sei se eu posso dizer, depois ele fala para Melhor todos não, né? vocês. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui, eu tenho certeza que vai ser um assunto muito rico, produtivo e claro, muito descontraído. Denis, prazer é meu, agradeço o convite. Cumprimento aqui o pessoal também. Muito bom participar com vocês. Espero contribuir à altura das expectativas. Tenho certeza absoluta. E aqui a gente tem, inclusive, como que eu posso dizer, um roteiro meio clichê, que no início, além de dar as boas-vindas aos nossos convidados, a gente faz um brinde. Então, um brinde à saúde Um brinde. e à sua presença aqui conosco. Um brinde. Que bom que hoje você está bem sorridente. Fabrício Perim, vamos conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco mais sobre você. Sei que você é uberlandense, raiz, mas Exato. atualmente está morando em Poços de Caldas, né? Formado e graduado em veterinária, Exatamente. massa. Inclusive não atua na área mais. Sim, exato. Bom, Denis, nascido em Uberlândia, 1987, o tempo passa, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tô percebendo, só tá grisalho, né? E formado aqui em 2011 em medicina veterinária, fui para Poços de Caldas para atuar como veterinário, mas os caminhos tomaram rumos diferentes, as preferências mudaram. E há 8 anos eu conheci com mais profundidade o mercado financeiro e fui convidado por um escritório vinculado à corretora XP. O escritório é a UDG Investimentos, está vinculado à XP desde 2009. Em 2017, eu era cliente da UDG como investidor. Em 2017, me convidaram para abrir uma unidade como sócio de unidade. E fui me aprofundando, foi dando certo. Em 2020, eu abandonei completamente o mercado agro, trabalho no agro, e 2020. 5 anos já. Exatamente. E foquei 100% no mercado financeiro. Hoje eu sou um dos sócios da holding, da UDG Investimentos. O escritório gere hoje 1 bi 100 no mercado, tanto Brasil quanto internacional, PF, PJ. Casado, muito bem casado, graças a Deus, com um filho maravilhoso, Rafaelzinho. E Quantos anos? quase 3, 2 anos e 9. E a experiência de ser pai? Fantástica. Tinha que ter te ouvido antes, né? Você sempre disse que Fala aí. ser pai era sensacional. Ouve a voz da experiência. Posterguei muito, mas hoje apaixonado pela minha família e é algo que realmente vem de Deus, né? A família. E bom, é isso. Há 5 anos, então, inteiramente focado no mercado de capitais. Eu já sou investidor na pessoa física desde 2011, então já são 14 anos, né, como investidor. Com E certeza aprendeu muito, né? sem Você dúvidas nenhuma. mexendo com seu próprio dinheiro. Exatamente. Skin in the game, como se diz, né, que, pô, se é algo que faz sentido para pessoas e empresas, tem que fazer sentido para mim. Então, meu capital, praticamente meu patrimônio todo tá no mercado financeiro. E hoje, então, especialista em investimentos e ajudando tanto pessoa física quanto pessoa jurídica a melhor planejar seu capital, seja no curto, no médio e no longo prazo. Legal, muito bom. Inclusive, parabéns pela trajetória. Fazer uma migração de carreira como você fez não é fácil, até mesmo porque você era extremamente bem sucedido Exatamente. também como veterinário, né? Com certeza. Agora eu vou falar, inclusive, puxar aqui um assunto que eu acredito que seja uma dúvida de muitos. Você falou que tem basicamente todos os seus investimentos estão no mercado financeiro. Sim. E aí? Compensa morar de aluguel ou comprar sua própria residência, que possivelmente é um dos maiores sonhos dos brasileiros, ter a casa própria? E traz uma consolidação disso aí. Denis, essa é a pergunta que nunca falta, né? Em momentos que a gente conversa a respeito do tema. Foi clichê, então. Foi, mas é uma pergunta importantíssima, porque as pessoas realmente têm dúvida no que fazer. E, Denis, eu falo, inclusive, do meu exemplo. Eu particularmente, nunca tive sonho de imóvel próprio. Meu sonho sempre foi realmente construir patrimônio, que me gerasse renda, enfim. E quando a gente começa a fazer investimentos, que as pessoas, às vezes, já têm um valor X que ela poderia dar de entrada num financiamento, ou já poderia pensar num consórcio e dar um lance para ser contemplado no imóvel, enfim. Essa é a dúvida que fica. Vale a pena, então,
desmobilizar meu capital, tirar meu capital de investimentos e comprar imóvel ou não, enfim. Claro que isso, como você disse, é o sonho de grande parte da população. Mas a partir do momento, Denis, que você começa a ver o seu patrimônio subindo a um ponto de que realmente você vê a renda desse investimento gerando um dividendo, uma receita passiva, sem você fazer nada. Claro, não nada. Você decidiu não fazer algo com o seu dinheiro e investi-lo, e você tem que geri-lo bem, ou ter alguém que faça essa gestão por você. Mas quando você vê esse capital gerando uma renda suficiente para pagar o seu aluguel e sobrar ainda capital, você vê que realmente o negócio funciona. De fato, faz muito sentido manter o capital investido. Então, hoje, de novo, não tem problema nenhum em abrir isso aqui, até pelo meu tempo de investimentos e minha expertise. O patrimônio hoje que eu tenho, eu poderia comprar o lugar que eu moro com muita tranquilidade. Porém, se a gente fizer um cálculo, inclusive, que é muito interessante de fazer, se a gente divide o valor do aluguel que a gente paga pelo valor do bem, do imóvel, a gente vê o quanto isso é insignificante em termos de taxa. Hoje, o meu aluguel é de 0,37% do valor do imóvel. Então, em 12 meses, 3,7 mais 1,4, estou falando de 5,1% aproximadamente, ou menos, na verdade, né? De quanto que eu pago, quanto eu tiro de capital do meu bolso para pagar o aluguel em relação a quanto o imóvel vale. 0,37 ao mês. Enquanto hoje, nesse momento que a gente está conversando aqui, juros é de 14,9, 100% do CDI rende 1,23. É bruto, é bruto. Pô, desconta ali imposto, que seja 1. Então, o meu investimento líquido hoje, no Tesouro Selic que seja, que é o mais líquido, mais seguro, com uma rentabilidade que acompanha juros, me dá 3 vezes o valor do que eu pago de aluguel. Então, quando a gente entende que você tem liberdade para morar onde quer, para escolher a casa que você quer, se pô, o imóvel não está te agradando mais, você simplesmente vai para outro lugar, é muito fácil, faz sentido, sim, você manter o teu capital empatado em investimentos e você conseguir, pagando o aluguel, ainda fazer um acúmulo de capital. O valor do imóvel não tem que ser considerado nessa conta? Estou te trazendo a seguinte reflexão. Não pensar que um imóvel, vou jogar números redondos, 100 mil. Se eu tenho aquele imóvel e ainda estou morando, deixo de pagar o 0,37, Sim. né? Claro que os mesmos 100 mil investido, eu teria já, fazendo dedução de impostos, 1% de rentabilidade. Sim. Daria R$1.000 por mês. Exato. Certo? E 0,37 seria R$370. Exatamente. Né? Mensal de aluguel. Mas mesmo quando eu tenho o meu imóvel, eu tenho 100 mil mobilizado. Uhum. No momento que eu quiser vender, passa para frente, possivelmente eu vou ter os mesmos 100 mil ou um pouco a mais, por questão de valorização. Sim. E aí? Onde que entra isso na conta? Denis, isso é uma pergunta muito interessante que, de fato, tem que ser considerada. O ponto é que, se você tem o seu patrimônio empatado para fazer essa análise de, pô, eu tô deixando de pagar aluguel porque ele é meu. Tudo bem. De fato, isso tem que ser levado em consideração, inclusive o que você comentou sobre a valorização. Normalmente, depende, claro, lugar, Isso. tempo de construção, depende de uma série de As fatores. melhorias foram Exato. feitas e assim vai. Teoricamente, o imóvel valoriza anualmente pelo menos a inflação. Esse é o cálculo que a grande parte das pessoas que gostam do mercado imobiliário fazem. Agora, o ponto, Denis, existem algumas variáveis que entram ali que, de novo, na minha opinião, e, de novo, tá? Isso é importante dizer. Meu sonho hoje não é ter imóvel próprio. Então, pode até ser que eu seja, em relação a esse ponto, tendencioso ao aluguel, mas voltando à questão financeira, eu tenho um cliente que ele é incorporador, construtor de grandes imóveis, grandes empreendimentos, e ele me trouxe um cálculo que ele é muito interessante. Ele falou, Fabrício, considere anualmente que o seu imóvel, todo ano que ele vai depreciando em relação à construção, uma pintura, um hidráulico, um elétrico e etc., você precisa, quando for fazer a reforma desse bem, considerar 1% ao ano do valor de mercado dele. Então, essa conta que você trouxe, inclusive, a cada 100 mil, R$1.000 ano, eu tenho que considerar que em algum momento que eu for fazer uma reforma, essa é a equivalência. Pô, acabei de comprar na planta, zero. Acabou de construir, me entregaram.
Não tenho que fazer nenhum tipo de reparo ano que vem, daqui 5, daqui 10. Mas se daqui 20 anos eu for reformar esse imóvel, se não, preciso reformar, eu vou considerar que aproximadamente 20% do valor do bem eu tenho que desembolsar de outro lugar para fazer essa reforma. Então é um ponto a mais que vai fazer sentido para quem aluga. Eu hoje estou no imóvel que eu moro, voltei para Poços há 2 anos. Eu estou num imóvel que eu adoro morar, mas que em algum momento, se em termos de estrutura houver qualquer problema, responsabilidade não é minha, é do proprietário. Então, acaba que financeiramente, de fato, vale a pena você pagar aluguel e não ter o imóvel. Agora, existem variações. 2 aqui principais que é muito válido trazer para quem está nos ouvindo. Se eu tenho dinheiro suficiente para gerar renda passiva, para não precisar trabalhar por obrigação, que é o sonho de grande parte da população, e ainda tenho dinheiro para construir, para comprar, por que não? Isso não está interferindo no seu dia a dia. Depende da prioridade, né? E da condição de compra, vamos dizer, financeira. Porque né? Essa é uma situação. A outra situação, Denis, aí eu tenho que trazer isso claro para o dia a dia. Hoje, poder de compra não acompanhou a inflação. A inflação realmente nos últimos 4, 5 anos pós-pandemia penalizou muito o brasileiro. A nível global, inclusive, Estados Unidos vive uma inflação que é a maior dos últimos 40 anos. Mas imagine alguém que ou paga o aluguel ou paga uma parcela de financiamento e não consegue juntar dinheiro mensalmente para investir. Esse cara tem que comprar um imóvel. Não faz sentido ele estar pagando aluguel. Porque ele vai pagar aluguel o resto da vida, vai depender de uma renda eterna para pagar esse aluguel. Se ele compra um imóvel, em algum momento, por mais que seja um financiamento de longo prazo, 30 anos, é dele. Mas ele sabe, ele pagou 5 apartamentos, 5 casas, ficou com uma só. Pelo prazo, né? E esses dias eu escutei algo que de fato faz muito sentido. Nessas discussões de aluguel ou imóvel próprio, mas você está pagando teu imóvel por 30 anos financiado, você está comprando 5 imóveis, está ficando com um só, esse é o argumento de quem aluga. E, por outro lado, quem tem o imóvel, mas eu estou pagando pelo que é meu. Você está pagando aluguel, vai pagar aluguel pelo resto da vida e não é teu. Então, eu paguei 5, mas fiquei com 1. E você que vai pagar aluguel por 40 anos e não tem nenhum. Então, tudo cabe ali. Tudo tem um contraponto. Tudo tem um contraponto. Compensação. Inclusive, mudando-se a referência de casa para carro. Hoje, com os aplicativos, exatamente, tem também essa possibilidade. E, claro, com a expansão das locadoras, muita diversidade de modalidades de locação. E aí, qual que é a sua visão sobre isso? Ter carro próprio, sim, locar ou ter mobilidade por aplicativo? Claro que cada um tem sua necessidade. Exatamente. Eu acho que é o primeiro ponto a ser considerado, né? Com certeza. Mas financeiramente? Denis, financeiramente, para quem usa muito, tem que ter carro. Na minha opinião, justifica ter. A gente já fez essas contas para algumas pessoas, para alguns clientes em algum momento. O ter carro versus alugar carro, ele fica até muito equivalente em termos de cálculo, mas para quem usa bastante, tem que se locomover diariamente, tem que levar um filho na escola. Que é usar bastante? Qual valor diário aproximado? Isso varia, depende da questão da prioridade também, mas suponhamos que eu uso todos os dias e minha casa está a 5 quilômetros do meu escritório, que eu trabalho. Eu acho pouco. Eu acho que ali valeria a pena não ter carro. Agora, como eu disse, eu tenho um filho de 2 anos e 9. Eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que buscar ele na escola. Minha esposa tem que levar no judô, que ele já está fazendo, tem que buscar no judô. Daqui a pouco natação, daqui a pouco futebol, daqui a pouco trabalho na casa de um amigo. Justifica, na minha opinião, ter o carro. Agora, a gente vê hoje, ainda no assunto, tá? Mas trazendo um ponto de vista aqui que deve ser ponderado. Essa questão patrimonial, inclusive. Tem gente que tem 200, 300 mil investidos, 100 mil investidos e nem isso. E tem um carro de 180, 200, 220 mil reais. Financeiramente, não faz sentido. Entendi. Porque você tem um passivo, a gente pode entrar nesse ponto, não um passivo de contabilidade. É diferente. E é caro, né? Caríssimo. Depois você puder entrar nesse mérito. Alta, exato. Mas, não faz sentido alguém ter um passivo maior do que os ativos que são os próprios investimentos. Então, tem muito influencer aí na internet que fala sobre, né? Que às vezes até coloca as mensagens que o pessoal envia no direct. Eu tenho 200, deixa eu até diminuir o valor, tenho 100 mil investidos
ganho 5 mil por mês e tenho um carro de 150 mil na garagem. Pô, não faz sentido. Necessidade é uma coisa. Agora, qual carro vai atender a minha necessidade é outra coisa. Então, será que eu preciso de um carro de 150 mil para me deslocar para trabalhar, sendo que um carro de 70, 80, 90 faria a mesma coisa? Agora, é claro, né, Denis? Tem os extremos. Tem o pessoal, dentro de um capital de 150 mil, seu patrimônio é 150 mil, 200 mil, você tinha que ter um carro de 30. Cara, não existe carro de 30 que não vai te deixar na mão. Então, não é esse o ponto. É um carro minimamente utilizável, que não vai te deixar na mão, que vai te dar garantias de deslocamento ali, que você vai chegar no lugar, vai conseguir voltar para a tua casa. Mas, para quem... Vem a questão até da casa. Para quem tem muito dinheiro, pô, compra um Volvo, carro mais seguro do mundo, já provado em vários testes. Mas para quem não tem dinheiro, por que não andar num carro mais popular, mas que atenda bem? Em contrapartida, eu estou subindo meu patrimônio em ativos, eu estou aumentando... São prioridades também, né? Eu costumo dizer que as pessoas, quando vão fazer as cálculos, calculam combustível. Exato. É muito, não fazendo uma crítica, mas trazendo uma reflexão, o combustível é um dos custos. Com certeza. Tem que ser calculada a depreciação, a possível colisão, estacionamento, seguro, manutenção pneu, preventiva, óleo, corretiva, exato. seguro, que não está barato, Exatamente. cada dia mais caro, e assim vai. Mas tem uma condicionante que eu acho muito importante, que eu acredito que traga também uma facilidade dessa tomada de decisão. Se você precisa do seu carro para trabalhar, ele não se torna um artigo de luxo. Ele se torna um artigo de necessidade e de rentabilidade. Você ganha para utilizar aquele veículo. Ok, justifica pra caramba. Com certeza. Aí vai ser, mas vale uma boa escolha de qual carro e qual investimento você está disposto a fazer nisso. Né? Eu acho que é uma consideração também que tem que ser levada, né, na tomada de decisão. Ô, Denis, você usou uma palavra muito bacana agora há pouco, que é prioridade. Pô, se a prioridade de alguém é ter um carro legal, por que não? Se ele tem condição de ter, por que não? Agora, se a prioridade é outra, por que não ter um carro popular, que vai fazer a mesma coisa? Mas no Brasil, Denis, é curioso, né? Isso nos Estados Unidos não é muito comum, mas no Brasil, a gente é medido pelo que a gente tem. Sim. Então, se você... Casa e carro. Casa, carro, investimento. Vestimentas. Você, pô, empresário de sucesso, tem vários negócios. Se alguém te vê de bermudinha, chinelinho, camisetinha cavada, em um sandália lugar... de franciscano. Denis, exatamente. É, no mínimo, curioso. Curioso. Se você chega com um Fiat Mobi, é mais curioso ainda. Porque, Denis, as pessoas querem fazer negócios com pessoas bem-sucedidas. De fato é. Então, enfim, se você agora tem se a tua profissão, se os teus negócios dependem de uma aparência que você passa a ideia de bem-sucedido, você tem que andar muito bem vestido. Ouvi sobre isso de um advogado, inclusive próximo a mim, e realmente falou, cara, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter um relógio bom, eu tenho que ter um terno bom, porque eu sou visto por isso. Eu sou medido por isso. Diversas... E é verdade, fui parar pra pensar realmente, cara, o advogado, ele é muito medido pelo que ele... Só que hoje tem um outro nível de sustentação, até desviou um pouco do nosso tema, a rede social. Exatamente. Né? Ali a galera também mede muito o status nesse contexto, né? Exato. Falando isso, inclusive, porque a gente falou de 2 desejos de consumo dos brasileiros. Casa própria, carro, sim, né? E agora eu vou falar de outro desejo que não é só dos brasileiros, eu acho que é de qualquer ser humano. Capacidade de viajar. Sim. E aqui eu vou entrar no assunto de uma consciência financeira familiar. Quais são os principais requisitos para a pessoa ter capacidade de ter sua casa própria, ter um bom carro, conforto para sua família e também viajar? Ô, Denis, essa pergunta é muito legal. As dicas, aquelas de ouro mesmo, sabe? Eu vou entrar em algumas questões práticas, inclusive, porque uma pergunta que muita gente também faz é a seguinte: Fabrício, como é que eu deveria distribuir o meu salário? Eu ganho X. Como que eu aloco
o meu salário da melhor forma possível? E aí eu vou entrar na tua pergunta dentro desse ponto. O que a gente recomenda, existe uma regra mais conhecida no mercado, que é o 50-30-20, mas aquele ponto que eu comentei agora há pouco, o poder de compra não acompanhou a inflação. Então, o 50-30-20 dizia que 50% do que você ganha era para você viver. Não dá mais. Lá atrás já não era fácil. Hoje, Caiu muito o poder de compra. demais. Muito menos hoje. Tem uma relação que eu gosto de usar, que é a 70-10-10-10. Isso quer dizer que 70% tem que ir para suas despesas do dia a dia. Você vai vestir, você vai morar, você vai comer, você vai pagar teu plano de saúde. Tem que se adequar a esses 70%, seria o ideal. Outros 10%, ajudar quem precisa. Sempre vai ter alguém que precisa e, pô, tem muita gente hoje que não trabalha porque motivos que não justificam. Mas tem muito pai de família que eu conheço, e você provavelmente também, que tem uma renda relativamente baixa, que é autônomo, que adoeceu, que o negócio mudou e ele não consegue mais o mesmo rendimento. E, pô, às vezes tem 2, 3 filhos em casa que estão precisando de ajuda. Isso é muito comum. Então, 10% deveríamos ajudar alguém, projetos sociais, enfim. Outros 10% deveriam ser, no mínimo, voltados à independência financeira, investimentos para longo prazo. A gente sabe que no Brasil, depende do INSS, a gente até tem uma brincadeira no mercado financeiro. O INSS significa isso não será suficiente. Porque não será. É verdade. Pô, aposentar hoje com salário mínimo não aposenta ninguém. Então, um dado aqui, 99% dos aposentados e pensionistas no Brasil não têm liberdade financeira. Tem que continuar trabalhando, depende de família, depende de amigos. Só 1% que tem, de fato, liberdade, que é aposentado de fato. Mas, voltando, 10% então, investimentos. E outros 10%, eu entro na tua pergunta. Investimento em sonhos. Qual que é meu sonho? É viajar? É ter um carro legal? Enfim, é me vestir muito bem? É ter um celular bacana? É o supérfluo, mas que também é necessário. Quer dizer, pô, motiva as pessoas. Né? Exato, autoestima. Então, o ideal é que a gente tivesse essa distribuição. 70% despesas de dia a dia, que você deveria considerar que se você ganhasse 70% do que você ganha, ok, você se mantém tua família. 10% investimentos, 10% doação, 10% para sonhos, para que você consiga realizar um projeto que você tem. E fácil de mentalizar, né? Agora, quem nunca fez, quem não tem planejamento, claro que precisa de ajustes, mas é possível. Eu vejo que a galera se hoje ajustar. gasta-se muito mais do que ganha, não tem essa consciência. Com né? certeza. Infelizmente, a percepção que eu tenho é que as pessoas estão cada vez mais endividadas. E tem uma característica interessante que eu gostaria de trazer para a mesa aqui, que é uma realidade. Estou assustado quanto as pessoas estão jogando. Me conta um pouco da sua experiência no mercado financeiro e da sustentabilidade financeira das famílias, das pessoas, diante a isso. Você acha que realmente impulsionou? Denis, vou te trazer E abocanhou Sim. mesmo a renda do brasileiro? Te trazer um dado e 2 informações de mercado sobre. Dado. No Brasil hoje existem aproximadamente 6 milhões de CPFs no Tesouro Direto. Ou seja, tem 6 milhões de pessoas que compram título público. Pouco, né? Pouquíssimo. Muito pouco. Isso, 220 milhões, 6 milhões? É nada. 5%. Aham. Em sites de aposta, a gente já está quase em 28 milhões de CPFs cadastrados. Então, olha que inversão de prioridades, né? E aí eu te trago 2 informações. Recentemente, o Açaí, aquela rede atacadista, fez uma pesquisa no mercado para entender por que as vendas estavam caindo. 2,5%, viu? Tô fazendo o recálculo 2,5? aqui, ó. É muito pouco, 6 né? milhões, pouco. Pouquíssimo. Quase 3%. O Açaí fez uma pesquisa de fato, uma pesquisa fiel para entender por que o faturamento estava caindo e entenderam que era porque uma parte da renda das pessoas estava sendo gastas em jogos. E outro dado interessante, a gente já está vendo que os jovens com 18, 19, que na nossa época, né, já estavam entrando na faculdade, hoje atrasam 2, 3, 4, 5 anos a entrada em faculdade por falta de capacidade para pagamento de mensalidade da faculdade por questão de jogos. Então, qual que é a chance do tigrinho te deixar rico?
Nenhuma. É a banca que ganha. Sempre. E E ainda aí? mais hoje, com o nível de Sim, cálculo, de inteligência exato. que existe, E a é gente, surreal. sim. E a gente vê hoje, por exemplo, você que gosta muito de futebol também, né? A gente cresceu jogando bola juntos. A maioria esmagadora dos patrocínios dos campeonatos e dos clubes de futebol são bets. Então, enfim, vem uma questão dentro de educação financeira, né? Concordo. Esse é o ponto que, infelizmente, falta-se muito no E Brasil. assustador, é algo que tem. Fabrício, mas realmente é algo que tá assim, assustador. Eu tive a oportunidade uma vez de ir no Peru, em Lima, foi Lima, que eu fui em alguns cassinos lá e tal, vi com o povo jogando, e realmente fiquei assustado porque aqui no Brasil não tem, era a primeira vez que Sim. eu fui, muitas pessoas idosas jogando e tudo mais. Na Argentina a mesma coisa, já tive a oportunidade de ir lá, ver como é que funciona, mas aqui é todas as faixas, e tem gente que vive disso, mas, Exato. cara, chega uma hora que a conta não fecha. Com certeza. E eu tenho sentido isso refletir, inclusive, na saúde mental do trabalhador. Ansiedade, né? A ansiedade, o cara vai entrando num buraco sem fim. É uma loucura, cara. Tá algo. Ó, estamos vivendo um momento financeiro do brasileiro muito delicado, Sim. além do alto custo, né? Brasil, impostos e assim por diante, que já temos, né? Como Exato. consequência. Você comentou, Denis, sobre cada vez mais o brasileiro se endividar e cada vez mais o brasileiro endividado está se tornando inadimplente. Isso está aumentando muito. Hoje já tem um estudo que 4 a cada 10 adultos no Brasil estão inadimplentes. Então já começa a ser um dado preocupante. Muito. E em relação às bets, é até algo que, na minha opinião, preocupante, lógico, mas tem algo que se preocupa ainda mais, que são as pirâmides financeiras, né? Que no Brasil também é muito comum. Então, são promessas de retornos ali de 3% ao mês, 4%, 10%. Quanto mais dinheiro você põe, mais retorno você tem, enfim. E é tentador, cara. Nessa semana mesmo, eu vi a propaganda. 2 jogadores de um clube de futebol que jogou ontem, inclusive. Se chutasse pro gol, você ganhava 10,5. É extremamente atentador. E, ó, e um é meia e o outro é atacante, centroavante. Qual que é a chance de ele não possibilidade chutar, desse né? cara não chutar 2 vezes pro gol? Você entende o quanto é Exato. atentador? Então, assim, realmente a galera tem que ter uma mente forte, né? E falar assim. Meu pai sempre falou uma coisa que eu acredito, não sei se você concorda. A única forma de ganhar dinheiro, não tem outra, é trabalhando. Com certeza. Não tem, não existe milagre, não cai do Exatamente. céu, não tem como plantar, né? Existem outros caminhos que a galera vai. Sim. Ô, Denis, até o próprio investimento. O investimento é uma forma de você preservar o teu capital, corrigi-lo pela inflação, mas não é um investimento realmente que vai te deixar rico. A longo prazo, ele pode te deixar muito bem. Mas para você ter que capacidade de fazer investimento, esse dinheiro tem que ser gerado de alguma forma, de Exatamente. alguma força de trabalho. Claro, estamos falando aqui de coisas lícitas. Sim, né? exatamente. Inclusive, falando de mercado de investimento, que é ao qual você é especialista, o que está sendo hoje as melhores opções, inclusive de percentual de rentabilidade, algo nesse sentido? O que é a bola da vez? Legal. Denis, a gente tem um ponto principal e um contraponto a partir desse ponto principal. O ponto principal acaba sendo a nossa taxa de juros hoje no Brasil. A gente, nesse momento, nós estamos aqui no final de setembro de 25 conversando com a Selic a 15%. E uma inflação nos últimos 12 meses de 5,13%. Então, o juro real, que seria juro menos inflação, o Brasil hoje tem o maior juro real do mundo. Ou seja, é a maior diferença do mundo entre a taxa de juros do país em relação à inflação oficial. A gente perdia para a Turquia começou a baixar os juros, o país assumiu essa liderança, infeliz liderança. E isso é um paraíso para o rentista, que todo investimento de renda fixa voltado a CDI, ele está balizado hoje em 14,9, que é o nosso CDI. Então, hoje, um investimento que eu comentei agora há pouco, um Tesouro Selic, máxima liquidez, máxima segurança e acompanha a rentabilidade em relação aos juros. 14,9 bruto ao ano, sem risco nenhum, tranquilo, sem fazer nenhum tipo de esforço para que isso tenha uma rentabilidade melhor. Então, poxa, ganhar hoje 15 bruto, que seja
12 alto, 13 líquido, depende do momento do resgate, a alíquota é regressiva em relação ao imposto, é extremamente tentador. Então, pro rentista, conservador, que quer algo garantido em relação aos investimentos, renda fixa é de fato a bola da vez. O contraponto que eu queria trazer é sempre que renda fixa está alto porque juros está alto, normalmente a gente tem um cenário de atividade econômica mais fraco. No Brasil ainda não está acontecendo, mas vai acontecer daqui 2, 3 meses, isso é fato, porque demora um pouquinho para que a atividade econômica tenha desaceleração depois que os juros aumente, exato. Mas nesses momentos que eu tenho um juro alto, as empresas endividadas em CDI têm um juro extremamente alto em relação à dívida. Quando se faz ali a análise, até que alguns especialistas em fluxo de caixa futuro de empresas para calcular preço justo, que é o DCF, né, o Discounted Cash Flow, fluxo de caixa descontado. Se a empresa deve mais, ela vai ter menos fluxo, as empresas tendem a ter menos valor, a bolsa de valores tende a cair. Esse é o contraponto. O melhor momento para se comprar a bolsa é quando o juro está muito alto, porque à medida que esse juro cai, teoricamente, a bolsa tende a ter uma alta. Hoje, no Brasil, Denis, os investidores domésticos, os brasileiros e os institucionais, que são fundos de investimento, têm investido relativamente pouco na bolsa. Hoje nós estamos conversando aqui com uma bolsa superior ali em pontuação a 140 mil pontos. A gente bateu o recorde nominal de pontuação, mas ainda com preço-lucro muito descontado, que é um dos indicadores que a gente avalia desconto de bolsa. A gente tem visto muito capital estrangeiro entrando no Brasil. Isso tem sido o motivo principal da bolsa estar impulsionada. Mas, teoricamente, para quem tem visão... Teoricamente não, de prática isso aqui. Quem tem visão de curto prazo tem que estar em CDI+, que é onde o juro está extremamente alto, remunera bem, com pouco risco. Agora, quem tem uma visão de médio e longo prazo, olhar para ações, olhar para fundos imobiliários principalmente, passa a ser uma alternativa interessante. Fala mais sobre fundos imobiliários para a gente conhecer os detalhes. Denis, fundo imobiliário é bacana a gente conversar disso. Tem muita gente que tem a percepção que fundo imobiliário é algo que vai te pagar uma renda mensal dos proventos sem risco nenhum. Essa é a ilusão que as pessoas têm em relação a fundos imobiliários. Então, deixa a gente trazer um pouco aqui de detalhes para ficar claro para o pessoal que nos acompanha, que tem intuito em investir ou já investe, conhecer um pouco melhor. Fundo imobiliário nada mais é do que um fundo gerido por uma gestora, por uma research, uma corretora que seja, que ela está comprando imóveis, no caso do imóvel que a gente chama de tijolo, que tem o imóvel físico, ou está negociando dívida voltado a algum tipo de segmento imobiliário, que são os fundos de papel. Quando a gente compra fundo imobiliário, eu vou dar um exemplo aqui de fundo de tijolo, que é mais fácil de explicar. Vamos imaginar o exemplo aqui de um shopping center. Tem uma gestora X, que tem um fundo imobiliário, e ela é dona de 5 shoppings no Brasil. O que ela está ganhando de dinheiro? Ela está ganhando de dinheiro o aluguel que o empresário, o empreendedor, naquela sala comercial daquele shopping, está pagando para o fundo. O fundo é dono do imóvel. Então, é ele que recebe esse aluguel. Uhum. E esse aluguel é distribuído entre os cotistas. Então, se você tem XPMOL na carteira, que é um fundo, inclusive, que a XP administra, de shopping center, você tem uma cota. Vou usar um exemplo aqui facilitador. A cota é de R$100, você vai receber um aluguel referente a essa cota de R$100. Essas cotas, elas vão te remunerar em 2 pontas diferentes. Ou é um fundo que normalmente prioriza recebimento de dividendos via IPCA+, ou CDI+. IPCA mais alguma taxa, CDI mais algumas taxas. Uhum. E aí existem algumas características dentro desses aluguéis que eu não vou entrar nos seus mínimos detalhes, eu acho que esse não é o ponto, mas o principal é, eu como investidor, você como investidor ganha dinheiro a partir do aluguel que esse fundo recebe por gerir esse imóvel. E esse aluguel é distribuído entre os cotistas. Agora, o ponto é que, considerando um fundo que a gente chama listado, ou seja, ele está listado na B3, na Bolsa de Valores, o preço da cota oscila. Então, eu dei o exemplo de R$100. Amanhã pode ser 101, amanhã pode ser 99. Em função de que ela oscila? Compra e venda de cotas. Se tem muita força compradora, a cota está subindo. Se tem muita força vendedora, a cota está caindo.
E por que que isso acontece? Porque existem movimentos de mercado que fazem com que o valor dos imóveis caiam ou subam de preço. Então vamos dar um exemplo aqui de novo bem esdrúxulo, mas para ficar muito claro. Do lado de um desses shoppings dessa administradora de imóveis, vão construir um presídio. Poxa, teoricamente, um shopping do lado de um presídio não é tão frequentado. Então, os lojistas tendem a sair, esse imóvel tende a perder valor, a cota desse fundo a mercado tende a cair. Agora vamos para uma outra situação. Do lado desse shopping vão construir uma faculdade. Vai ser muito mais movimentado esse shopping. Com certeza. Então a tendência é que mais empresários busquem por esses pontos, o aluguel aumente, etc. E o imóvel valorize. Então a cota sobe. Lei da oferta e da demanda. Oferta e demanda pura. Então a ideia de que fundo imobiliário é 100% estável não é verdade. O fundo imobiliário ele oscila na bolsa de acordo com força de compra, força de venda, de acordo com as notícias por trás disso. Então esse é um ponto. Agora, Denis, pontos interessantes também de considerar. Se um imóvel vale 100 milhões de reais, por exemplo, e por notícia A ou notícia B, a gente está vendo esse valor do imóvel desvalorizar ou valorizar no mercado. Essa valorização ou desvalorização imediata não interfere no teu dividendo. Porque se o imóvel valorizou, o pessoal não vai pagar mais caro pelo aluguel imediatamente. Ou se o imóvel desvalorizou por notícias de mercado, muitas vezes até especulativas, o pessoal não vai pagar menos também no aluguel. Então, o teu dividendo continua sendo recebido. Tranquilo. O que está oscilando é o valor da cota no mercado. E um ponto também importantíssimo no fundo imobiliário, que muita gente desconhece, se eu tenho um fundo imobiliário, voltando ao exemplo aqui, de R$ 100 a cota, que suponhamos me pague 1% ao mês, é R$ 1. Eu não tenho R$ 100 mais R$ 1. Não é assim que funciona. Quando a gente tem o pagamento de dividendos, a gente está tendo uma saída de caixa de capital desse fundo para pagar o cotista. O que o fundo vale, que é o enterprise value que a gente chama, é o valor de imóvel mais caixa menos dívida. É isso que ele vale. Então, se ele está tirando caixa para pagar o dividendo mensal, o fluxo de caixa diminuiu. E, consequentemente, esse enterprise value, o valor de fato ali do negócio, diminuiu, porque saiu o dinheiro. Então, se eu vou te pagar R$ 1 por cota e a cota estava 100, a cota agora vale 99, porque eu provisionei esse R$ 1 de dividendo. Então, normalmente, os fundos fecham ali quem são os cotistas no final do mês, provisiona o valor do aluguel, do dividendo, desculpa, vou te pagar esse dividendo no dia 15 do mês seguinte. Minha cota, que no dia fechou a 100, no outro dia, ela vai abrir a negociação a 99, porque R$ 1 foi retirado do preço para pagar esse dividendo. Então, tem muita gente que acha que, tenho 100, é 100 mais 1 naquele mês, 100 mais 1 no outro mês. E não, é 100 menos 1, a cota é 99, R$ 1 está no teu bolso, o fundo tem que valorizar de novo para voltar aqueles R$ 100. Então, não existe almoço de graça no mercado, né, Denis? Então, esse ponto específico de fundo imobiliário listado, tem os setipados, mas o listado não é estável, ele oscila a cota, mas o dividendo você continua recebendo, e o dividendo sai do preço da cota, e não é um extra, ele sai do próprio caixa desse fundo, e essa saída de caixa diminui o valor da cota imediatamente. Complexo, por isso que eu falo, ganhar dinheiro no mercado financeiro também tem que ter muito conhecimento e segurança. Ô, Denis, tem aquela brincadeira, né, que a gente tem que confiar em algumas pessoas, né, na tua esposa, no teu advogado e no teu assessor de investimentos, né? Tem que ser, porque não dá para aprender tudo isso Exatamente. do dia para a noite. Com certeza. É verdade? Você está estudando quanto tempo? Exato. E infelizmente tem muito charlatão aí na internet, né, que vende promessas fáceis e infelizmente as pessoas, como é o exemplo das bets, querem o caminho fácil, né? Identificar um charlatão? Ô, Denis, a primeira característica, promessa de rentabilidade fácil. Para mim essa é a gritante. Pô, aqui é, batata. 2% ao mês, 3% ao mês. Eu criei um método. Igual acima de 2%, já pode ficar com pulga na orelha. Denis, 2% dá no mercado, mas não sem risco. Então, a gente tem, por exemplo, fundos, que são os fundos de special seats.
e que trabalham com ativos estressados. São fundos que, no momento de Brasil hoje, com RJ batendo recordes e diversas empresas fechando as portas, diversos problemas com imóveis, que é o que a gente chama no mercado de real estate, esse tipo de fundo que compra ativos estressados precisa dessa, vou chamar crise, para que ele seja bem sucedido. Ele tende a te entregar 20, 22, 24% ao ano. A gente tem fundo... Mas com alto risco. Com alto risco. A gente tem fundo que hoje, o carrego que a gente fala, né, que também não é o caso aqui, ao ano. A gente tem fundo hoje de PCA mais 18 ao ano. Mas tem risco? É claro que tem risco. Então, o investidor... E quando você fala risco, é de perder tudo mesmo. Perder tudo não, Denis, porque a maioria dos fundos diversificam muito ao ponto de não haver problemas. Vou te dar gerar um equilíbrio, né? Vou te dar um exemplo do que a gente falou mais cedo aqui antes Mas você já viu ganhar os tudo. 20? Já. Esse ano eu tenho na minha carteira um fundo da XP, não é recomendação de investimentos, mas ele chama XP Special Situations. E tem um outro XP Special Opportunities também, que está na mesma linha mais ou menos. Eu tenho esse XP Special Opportunities. Esse ano ele marcou a mercado 24,8%. Sensacional. Quem tá nele Quem tá tá sorrindo bem. Sorrindo. Mas tem risco. Ano que vem, pode ser que eu não ganhe nada. Agora, perder tudo é improvável, mas não impossível, porque esse fundo diversifica muito a atuação. Vou te dar um exemplo aqui do que a gente estava conversando antes da gravação. Ambipar com uma possibilidade de problemas agora futuros, alguns especialistas falando em RJ. Existem fundos de investimento em renda fixa que têm debêntures da Ambipar. E o valor de mercado, a gente chama valor de face, caiu pela metade, ou 70%, de acordo com o tipo de debênture ali que foi emitido. Então, tem fundos de renda fixa que têm posição da Ambipar que vão ser impactados. Mas como é muito diversificado, esse impacto é de 0,5% a 1% da carteira. Ou seja, a Ambipar quebrou. Entrou em RJ e não conseguiu pagar, que seja, quebrou. Eu perco meu dinheiro todo num fundo de investimento? Não, porque ele está diversificado. Mas se eu tenho uma debênture com exposição direta à Ambipar e a Ambipar quebra, eu quebrei junto. Eu perdi aquele capital junto, né? Aí eu tenho chance de perda total. Então, enfim, é onde entra o nosso trabalho, inclusive, né? De perfil, de liquidez, de expectativa de retorno da carteira, para que a gente consiga equilibrar isso tudo. E nesse mundo que a gente tem vivido, aí uma guerra comercial assustadora, vou te dizer, né? Entre os países, uma reforma tributária que, com a promessa de entrar aí nos próximos anos, na questão Brasil, com empresas e mercados cada vez mais competitivos e margens menores. Sim. Fiz todo um contexto aqui das realidades que temos vivido. Qual segmento o empresário está ganhando realmente dinheiro? Que você tem visto aí? Que possivelmente você trabalha, vocês falaram que administra em torno de 1 bi 1.100 hoje no nosso escritório. 1.100, um valor extremamente relevante, e deve ter aí centenas de segmentos. Quem está ganhando dinheiro nesse Brasil e nesse cenário mundial? Investidor ou empresário? Empresário, inicialmente. Ô, Denis, empresário... Ainda os bons empresários, a bola da vez está muito ligada à tecnologia, né? A gente vê hoje uma movimentação muito grande em empresas de tecnologia, inteligência artificial, para dar sempre um passo à frente do que o mercado está trabalhando. Então, recentemente, inclusive, a Meta, que é o grupo do Facebook, do Mark, ele teve uma explosão no valor das ações recentemente, porque divulgaram o balanço trimestral da empresa, da Meta, e a área de inteligência artificial puxou muito o valor das ações. A bola da vez é para quem consegue criar algumas ferramentas disruptivas. E é curioso, né, Denis, que... Os grandes engolindo, né? Exato. Você está nesse setor também. Cada vez mais os grandes têm dominado todos os segmentos. Exato. E o ponto que hoje está muito... Com o nível de tecnologia atual, é difícil hoje criar uma ferramenta disruptiva que não pode ser copiada daqui a pouco, né? Exato. Basta estar ligado. Antigamente, quem poderia ter uma ferramenta de alta tecnologia era o grande pela questão de poder de investimento. Sim. Né? Então tem esse contraponto. Com certeza. Mas realmente, tecnologia, ok, o que mais?
Real estate, que são imóveis, ainda tem tido retornos bastante expressivos em relação à economia de forma geral. É um setor que puxa bastante a economia. E serviço, que é até um dos pontos principais hoje que puxam a inflação, né? Serviço hoje, alguns serviços específicos, dão de fato uma rentabilidade muito expressiva. Não é regra, claro, mas normalmente são empresas que conseguem ter uma lucratividade operacional um pouco maior, porque normalmente demandam um capital empatado um pouco menor. Mas hoje, se a gente avalia as empresas que mais ganham por funcionário, são empresas de tecnologia. Até por curiosidade de mercado, por estarmos nesse assunto. Sabe hoje qual a empresa a nível global que mais tem faturamento por funcionário? Não. OnlyFans. Ó, O cara criou uma ferramenta que, poxa, precisa de pouquíssimo funcionário e tem um faturamento estratosférico. muito alto. Depois, o que são os setores? Principalmente bancos, né? Banco também ainda concentra uma boa parcela de rentabilidade a nível global. Mas tem enxugado muito o custo operacional, né? Fechando a agência a todo canto. Todos. Focados no digital. Ô, Denis, os nossos pais, os nossos avós, ainda são pessoas que ainda Iam, querem... né? Nem querem mais, Agora, mas realmente iam hoje, bastante. exato. Hoje não é mais assim. Eu não sei quanto tempo faz que eu entro em banco. E... É o tempo também, a correria, Exatamente. dinamismo do dia a dia, né? Exatamente. Então, esse sistema bancário tem realmente se reinventado, mas ainda crescem muito porque detém crédito, né? O crédito acaba que hoje ainda é o ponto que alimenta muito a rentabilidade dos bancos, porque serviços, cartão, conta, hoje o que tem de banco digital com isenção de taxas, né? Então os grandes têm que se adequar para Se não serem mexer, engolidos nisso, né? Mas é muito rentável. Eu costumo dizer que os bancos são os agiotas legalizados. São. Como que num país como o nosso é possível, de forma legal, você ter um juro de mais de 300% ao ano? Exatamente. Impagável. Um absurdo. Exatamente. Né? Então a lei favorece. A gente estava falando E sobre... tem perspectiva disso cair um dia? Na sua visão? Denis, eu volto ao ponto de agora há pouco. Enquanto o brasileiro não tiver inteligência financeira, o banco se aproveita, né, dessa ignorância financeira e Mas ter uma lei, cara, que. É porque é o seguinte: teve uma lei recente. se eu pedir dinheiro emprestado aqui pro Matheus e ele me cobrar acima de 3%, ele é agiota, ele pode ser 5%, ele pode ser preso. E o banco não. Que hilário. Mas houve recentemente uma mudança de regra, só que é aquilo, pô, o banco não pode extrapolar, se eu não me engano, é 13% ao mês. Pô, que Nossa, que absurdo, né? diferença que isso faz, né? Então, de fato, eu concordo contigo que é um agiota legalizado. Assim como eu Claro. tenho um amigo advogado que ele fala que recuperação judicial é um golpe legalizado, né? Porque a empresa alavanca, não consegue pagar, credor, lamento, quebrei. E paciência, na fila de recebimento, você é o último, eu tenho que pagar funcionário primeiro, enfim. Então, ele comenta isso que eu achei bacana, esse raciocínio, né? Acesso ao crédito para o empresário é muito importante. Estamos com a Selic, historicamente, uma das taxas mais altas da Sim. nossa história, né? E um acesso ao crédito cada vez mais limitado, com taxas altas, né? E possivelmente aí o empresariado vai sentir muito, igual você certeza. comentou. O cara que está já com as dívidas em mesa vai sentir uma desacelerada no mercado. Quais são as sugestões para fazer a virada de chave? 2 pontos principais, Denis. A primeira, desmobiliza o que dá para desmobilizar. Vende o que dá para vender e amortiza parte dessa dívida. Deve o mesmo juro, mas em cima de um nominal menor. Então, isso é um ponto importante a se fazer. Seja PF, PJ. O que não é essencial na minha operação que eu posso virar... Vender. Exato, posso tornar isso líquido e diminuir minha dívida, esperar um momento de juros menor e alavancar de novo a operação. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente começa a ver isso teoricamente a partir do ano que vem. Hoje o juro está 15. Recentemente teve um amigo que me mandou uma análise de um crédito imobiliário. Pô, o cara ia pagar CDI mais 0,7 ao mês, dava 23% ao ano de juros. Cara, espera. Se o juro cai como é tendência que cai ano que vem, é o melhor momento para a gente começar a ter a possibilidade de revisar dívida, de trocar dívida.
Então, pô, fiz uma dívida de pré-fixado de 18, pô, se eu pegar uma dívida com um juro daqui a pouco, a expectativa ano que vem é 12,25, 12,5 de Selic. Se eu pegar um pré de 13, pego um de 13, quito 18 e devo de 13. Então, essa rolagem de dívida, ela vai começar, teoricamente, a voltar a fazer sentido ano que vem. Usado popular aí do que a gente já é acostumado com os celulares, fazer as portabilidades por crédito mais barato. Exatamente. Né? Então, primeiro, dá para liquidar passivos na minha empresa, ativos na minha empresa, na minha casa, para gerar caixa para pagar a dívida, amortizar a dívida, é um primeiro ponto. E segundo, de fato, trocar essa dívida por taxas menores a partir da queda de juros, que deve começar a partir do ano que vem. É a mesma, tanto para o cara que é o pai de família, que está tendo a visão ali familiar, né, financeira familiar, e para o empresário. Exatamente, é o mesmo raciocínio. Fabrício, outra questão que eu acho muito delicada, a gente até estava comentando nisso antes da nossa gravação aqui nos bastidores, mão de obra. Todo mundo, se for perguntar para o empresariado, qual que é a sua dificuldade? Mão de obra qualificada, Sim. As novas gerações estarem aí dispostas a fazer acontecer, arregaçar a manga. E o mercado cada vez mudando, não só por questões das novas gerações, mas toda uma metodologia nova de trabalho, né? O que você enxerga nos próximos anos diante essa dificuldade da força de trabalho, principalmente aqui no Brasil, uma população envelhecendo, com a expectativa de vida cada vez maior? E qual a expectativa aí das empresas nesse contexto? Denis, a gente falou de inteligência artificial agora há pouco, né? As empresas realmente têm buscado possibilidades de trocar funcionários por ferramentas de automação, de inteligência artificial. Isso é uma vertente. E um ponto, né, Denis? Isso é uma opinião já pessoal. Em algum momento é necessário que haja uma mudança drástica em relação à mão de obra, de fato, das pessoas, até usar uma expressão forte, quererem trabalhar. Tem muita gente hoje que infelizmente não quer trabalhar. Minha esposa trabalha com uma empresa de recrutamento e seleção. E hoje tem gente que não quer de fato trabalhar. Essa é a opção das pessoas. E se não querem trabalhar, Denis, existe um motivo por não quererem trabalhar. Qual que é o motivo? Pô, é um pai e uma mãe que consegue hoje deixar o filho tranquilo e que, pô, não precisa trabalhar, que o banco segue teu sonho, segue tua vida, vai estudar. Ou, que é a principal agora que tá tema, é assistencialismo em excesso que a gente tem no Brasil. É muito programa de benefício para a população que deixa as pessoas com menos interesse em trabalho. Essa é uma reclamação generalizada dos empresários hoje, de quem está contratando. As pessoas não querem, e quem quer muitas vezes não tem a expertise, né? Não tem nenhuma habilidade, qualificação para assumir cargos específicos. Então, eu estava conversando com um empresário recentemente, eu até pensei que ele estava brincando, mas é verdade. Ele falou, Fabrício, chegam currículos aqui para mim que a pessoa coloca experiência, rede social. Eu até demorei um pouco a entender o que ele queria dizer. Eu falei, mas pô, como assim? Ele falou, não, rede social. Mas o que é rede social? A pessoa até pergunta para os jovens. Não, pô, sei mexer bem no Instagram, se precisar que faça Reels, se precisar que faça Stories. Entendi. Então, não tem capacitação. E aí, Denis, a gente volta na questão que quem está ganhando dinheiro, quem presta serviço de forma qualificada está ganhando dinheiro. Você consegue, Denis, achar pedreiro, marceneiro, vidraceiro, qualificado, barato? Essa mão de obra nunca mais retrocede o preço, porque hoje quem manda no tempo, no preço, são eles. E, Denis, assim, com razão, porque, pô, se eu sou alguém que sou bom em vidraçaria e ninguém mais sabe e todo mundo precisa do meu trabalho, oferta e demanda que a gente falou agora há pouco, o preço sobe. Verdade. Então, enfim, de fato, a gente vai passar por um momento que eu acredito que a inteligência artificial, a automação vai continuar tomando emprego de muita gente. Agora, eu me preocupo realmente, Denis, daqui 5 anos, 10 anos, que é um futuro relativamente próximo, os jovens de hoje que... geração Z, se eu não me engano, né, que é falado, eu confundo um pouco dessas terminologias, mas ali de 22 anos, 23 anos para trás, que de fato
não estão tão compromissadas com o trabalho como na nossa geração, por exemplo, há 15 anos atrás, que a gente estava nesses 22, 23, daqui 5, 10, o que serão, né? Então muita é algo, mudança, né? muita Em curto mudança. espaço de tempo. E a gente chega no momento que a inteligência artificial e a automação está acabando com muitos empregos, né? Não só substituindo, mas acabando com muito emprego. É fantástico o que tecnologia hoje faz. ChatGPT é um absurdo o que a ferramenta faz. Então, outras profissões, claro, vão ser criadas, que daqui a 2 anos a gente nem imaginava eventualmente que poderiam existir, como aconteceu. Mas se a gente considera no Brasil a distribuição, inclusive, de jovens que não trabalham, não estudam, de a população envelhecendo e cada vez mais a proporção de idosos em relação à população como um todo sobe. A gente tem um choque já previdenciário, que já passamos por uma reforma recente, que a pandemia consumiu a economia de 10 anos, com em 1 ano a gente usou em auxílio emergencial na pandemia o que era para economizar em 10. Então a gente passa por uma situação, sim, hoje estrutural, em termos de mercado de trabalho muito grande, futuramente, futuro próximo, a questões financeiras, econômicas do país Muito desafiador. desafiadoras, devido a essa falta de interesse e, consequentemente, de capacitação Teremos mesmo para algumas vagas. O mercado vai ter que se reinventar, né? E Terá, Denis. novas soluções vão surgir, com certeza, né? Exatamente. É um movimento constante. Mas, Denis, assim, eu não tenho, para encerrar esse ponto, eu não tenho receio aqui, tá? Nenhum em dizer que a gente precisa de uma mudança estrutural em relação à educação financeira, a diminuição de eventuais subsídios que o governo oferece para pessoas, porque, de fato, você como empresário, eu como empresário, conversando com outros empresários, a gente vê que a dor é a mesma. As pessoas não querem trabalhar. Se não querem, é porque não precisam. E se não precisam, é porque tem alguém subsidiando. Ou é pai, é mãe, é governo. Alguém está pagando a conta por esse pessoal que não está precisando trabalhar. Então a gente realmente precisa, vou plagiar aí tua última fala, o mercado vai precisar se reinventar para se readequar. Verdade. Fabrício, muito bom. Acho que um bate-papo extremamente rico e de muitas dicas. Espero que a galera aí coloque em prática. Inclusive, eu aprendi um monte de coisa aqui. Vou colocar um monte de situação aqui na minha vivência do meu dia a dia. Quero te agradecer mais uma vez, mas para a gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado aí especial, o que vier aí do seu coração. Cara, direto me pedem isso e eu nunca preparo nada, né? Você me pegou até de surpresa aqui. Mas, Denis, eu daria um conselho que, digamos, eu daria para o meu filho daqui a alguns anos, quando ele tiver algumas consciências já. E, pô, de fato, da gente levar a nossa vida com um propósito específico, né, de crescimento. Eu gosto muito da palavra que a gente usou em algumas vezes, inclusive por você durante a nossa fala, que é a questão de prioridades, né? A gente fala muito no mercado financeiro, principalmente em relação, na verdade, a finanças pessoais. Dá para você ter tudo? Pô, até pode ser que dê, mas não necessariamente tudo ao mesmo tempo, né? Então não dá para você ter, enquanto jovem, por exemplo, o melhor carro, a melhor casa e juntar dinheiro. Teoricamente, o jovem está construindo carreira. Agora, quando se está com uma idade mediana, dá para se ter muito dinheiro, dá para se ter uma vida relativamente estável financeiramente, mas pode ser que você não tenha tempo. Daqui 20 anos, a gente pode ser que tenha tudo isso, mas não tenha a mesma disposição que hoje a gente tem. A gente falou de viagem. Pô, às vezes eu estou bem financeiramente, tenho tempo, mas não tenho mais disposição. Então, eu acho que... Equilíbrio. Prioridades. Porque um dia, Denis, isso é fato, um dia a conta chega. Converso com muita gente que é curioso, né? Pô, mas e se amanhã eu não estiver vivo? E se tiver? Estatisticamente, você vai estar. Estatisticamente, a média do brasileiro hoje é de 78 anos, se eu não me engano. Então, estatisticamente, você estará. Então, qual é a tua prioridade? O que você está construindo para o teu futuro? Qual é a consequência das escolhas de vida que você tem hoje? Não só em relação a financeiro, mas como o nosso bate-papo é mais voltado a financeiro, prioridade. O que é que eu espero para o meu futuro? O que é que eu espero para a construção de uma família? O que é que eu espero para a construção de uma profissão, de uma empresa? O que é que lá na frente, né? O Fabrício de 80 anos, o Denis de 80 anos, vai olhar para trás e, pô, acertei aqui, errei aqui, isso aqui eu deveria ter feito. Então,
a prioridade nos leva muito a essa reflexão futura do que eu estou construindo. E, então a mensagem que eu deixaria, né, para quem está nos ouvindo é realmente a prioridade que você tem, o que você está construindo, que conta você vai pagar no futuro, porque a conta vai chegar. Então é um ponto aí que equivale à reflexão. Recado dado e muito valioso. Parabéns aí pela trajetória, pelo conhecimento compartilhado. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. E claro, as portas aqui sempre estarão abertas para você. Tá? Denis, prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui. O tempo é sempre muito corrido, a gente falou sobre isso também, né? E embora a minha passagem aqui em Uberlândia vai ser curta, eu com todo prazer quis estar contigo aqui batendo esse papo. Agradeço o convite. E vamos brindar, brinde final. Obrigado mais uma vez e desejo um grande abraço para todos vocês que nos acompanham e até o próximo episódio. Muito obrigado.